Diversos cenários políticos estão sendo desenhados sobre o Brasil pós-Dilma. Ninguém acredita mais, em sã consciência, que tenha condições da presidente cumprir os outros 42 meses de mandato. Todo mundo discute como é que vai ser o Brasil pós-Dilma, inclusive o PT. Isso é inegável, basta acompanhar não só o último fim de semana, mas as conversas que estão tendo nos últimos tempos, tendo em vista a grave crise política que passa o país e o governo, a grave crise econômica que passa o país, né? As dificuldades de alternativa, as sucessões, as bombas sucessivas que vêm de Curitiba da Operação Lava Jato e que vão atingir também Zé Dirceu, que está a caminho da prisão. Em suma, numa situação como essa, a construção é como é que o Brasil vai ser o pós-Dilma. Do lado da oposição, pensa-se ou impeachment, aí vem a discussão de uma acusação feita à Câmara e a partir da Câmara liberar e porque o processo do impeachment, vale lembrar, constitucionalmente, ele é feito pelo Senado com autorização da Câmara, tal como aconteceu em 92, no caso com a CPI, e não é necessário CPI para iniciar um processo de impeachment, vale lembrar, isso está na nossa Constituição. Alguns que falam da questão de parlamentarismo, manter a Dilma aí, mais um primeiro-ministro que efetivamente tem o poder de fato, ela seria uma espécie de rainha da Inglaterra. Outros falam que atacar o impeachment somente a presidente, não a chapa, portanto não incluindo Michel Temer. Michel Temer assumiria, faria um papel semelhante a Itamar Franco, apesar que são pessoas radicalmente distintas, em momentos históricos radicalmente distintos. O Brasil de 2015 não é o Brasil politicamente de 1992, mas do lado do governo, isso que é interessante destacar, são desenhados dois cenários. Um otimista que ninguém acredita, nem quem fala, que é a recuperação econômica no segundo semestre, construir uma pauta positiva e, a partir dali, o governo se reerguer, especialmente junto à sua base social, os mais pobres. Esse coisa é mais fácil acreditar no Papai Noel, no Coelhinho de Páscoa, do que numa possibilidade dessa. O que se está se falando recentemente é outra coisa, é colocar Lula no ministério. Lula no lugar de Luiz Mercadante. Ele assumir a Casa Civil, exercer um papel de uma espécie de primeiro-ministro em relação ao governo Dilma. De um lado, seria o criador finalmente tentar fazer com que a criatura caminhe corretamente segundo os ditames do seu criador, ou seja, Lula dá o rumo ao governo Dilma. Teria várias vantagens. Uma, foro privilegiado. Lula precisa urgentemente de foro privilegiado. Isso é uma questão vital para ele, frente aos problemas que ele deve enfrentar em relação à Operação Lava Jato. Primeiro ponto. O segundo, ele teria condições de, durante um período, dar uma pauta positiva ao governo. Seria um assunto internacional e nacional, durante dias e dias e dias, uma possibilidade dele chegar ao governo na chefia da Casa Civil e tal. Terceiro, ele tem uma capacidade de articulação política N vezes superior, isso é sabido em relação a Dilma, ao Mercadante e tal. Quarto, ele tem a experiência dele de presidente da República, que poderia ajudá-lo no sentido de organizar administrativamente o governo. E quinto, ele faria a sua campanha presidencial no interior do próprio governo, para 2018. Sexto, teria o PT junto com ele, controlando com todas as rédeas o partido e os militantes, mais de 30 mil que têm cargos comissionados na estrutura do governo, incluindo ministérios, incluindo empresas estatais, bancos e etc. Agora, claro que também tem um lado problemático disso. Primeiro, como justificar para a população que o criador assumiu o governo, quer dizer, deixou a criatura de lado. Primeira coisa. Segundo, será que em termos econômicos o país teria de condições de reagir frente à grave situação fiscal, etc, etc. Tudo isso que nós sabemos que tem a economia brasileira hoje, e se não tiver, isso atingiria diretamente o projeto lulista. Mas tem de ser registrado que essa é uma questão que foi colocada no tabuleiro do Brasil agora no segundo semestre, porque todos têm certeza que do jeito que está, não termina o governo Dilma. E o PT sabe que se pegar uma pecha de impeachment em relação a Dilma, o partido está perdido. A única salvação, da única salvação, e essa hipótese é que está mais presente, seria Lula assumir o gabinete civil e ser o primeiro-ministro, e na verdade quem daria o rumo econômico-político à presidência Dilma.